O quê? Ele foi ter com Jesus de noite, como eu. Eu também fui ver Jesus de noite, mas era 8 horas da manhã. Ué, como é que foi isso então? Estava escuro? Não, é que eu fui porque eu estava em trevas, irmão. Eu estava sem, entenda bem, sem a palavra de Deus, sem o amor de Deus. Eu procurei Jesus, como o pessoal costuma dizer lá fora, pela dor. Eu estava com uma depressão forte, estava com pânico, estava com crise de ansiedade, e eu procurei Jesus. Então eu estava noite na minha vida. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, esse você conhece bem, mas tem muita matéria nova nesse culto. Salmo de número 30, versículo 5. Você conhece bastante, você até canta isso aqui. Canta, olha como é que você canta. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Vamos lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós não temos ainda a luz de Deus, nós temos choro, temos desespero, temos aflição. Qualquer coisa nos incomoda, nos assusta, as trevas assustam, as trevas intimidam, as trevas amedrontam, e eu estava assim. Então eu fui procurar o quê? Eu fui procurar a luz. Nicodemos era um príncipe, mas tinha um vazio dentro dele. Era um homem religioso, mas tinha um vazio dentro dele. Então ele também estava em trevas. E ele foi buscar a luz, é o que nós temos que fazer. A maioria aqui conhece o Salmo 119, versículo 105. Que é muito citado no nosso meio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quando então você encontra a luz, que você encontra a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. O que era choro começa a ser o quê? Alegria. Você começa a se alegrar com a palavra de Deus. Você começa a se alegrar com as revelações. Como eu falei, eu cheguei lá chorando, cheguei em trevas, cheguei angustiado, cheguei deprimido. Mas quando eu voltei para casa, eu encontrei a minha mãe e uma irmã, eu disse para ela, minha irmã de sangue mesmo, eu disse, agora eu vou ficar com Jesus, vou ficar firme. Porque eu sabia, ou eu ficava com Jesus ou com aquele bicho que manifestou em mim. Eu tinha possessão demoníaca. Então, eu agarrei Jesus, quer dizer, eu quis Jesus, eu quis a luz, eu encontrei Jesus, eu estava em trevas, eu fui buscar Jesus como Nicodemo de noite, quer dizer, não havia luz na minha vida, então eu fui buscar a luz, é o que você tem que fazer. Você tem que buscar essa luz que é a palavra de Deus, a revelação. Davi falou matéria nova, que eu não dei no culto anterior, passagem com esse, Salmo 34, do lado aqui, Salmo 34. Você está no 30, é só passar uma folha à frente aí. 34, versículo 4, diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, que é de tudo aquilo que me assustava. O que me assustava? Aqueles pensamentos, porque eu tinha pensamento de morte, de autodestruição, era pensamento muito confuso, sabe? Porque eu tinha um medo da morte e ao mesmo tempo queria morrer. Mas eu já aprendi com a experiência na palavra de Deus que ninguém quer se matar, a pessoa quer acabar com o sofrimento da mente, porque você acha que vai perder o controle da mente, que você vai fazer uma loucura, que você vai cometer uma loucura, que você quer acabar com aquela perturbação na sua mente. Aí você pensa em se matar, mas não é que a pessoa quer se matar, ela quer acabar com aquele sofrimento, porque vem essa manifestação, a depressão, a crise de ansiedade, além de trazer essa confusão, traz também, às vezes, sintomas físicos, taquicardia, não é verdade? Eu falei que é uma coisa, parecia até cômica, você se engasgava até com o ar, até com a saliva, você ficava assim, ó. Parece cômico isso aqui, mas é verdade, isso aqui não desce, parece que está tudo fechado, aí vem aquela aceleração no coração. Então eu estava em trevas, eu comecei a buscar a luz, que era para, busquei ao Senhor, que eu fui lá na estrada do Bordel 215, comecei a ouvir a palavra, Ele me livrou de todos os meus temores. Olharam para Ele, eu aprendi a olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus, para as revelações de Deus. Olharam para Ele e foram, o quê? Iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Não fica. Quem busca o Senhor não vai ficar confundido. Você vai começar a ser iluminado, vai começar a ver essa luz, essa revelação de Deus, você vai se alegrar. Nós vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Até chegar matéria nova já para você. Quando digo matéria nova, em relação ao culto anterior, né? Bem que para muita gente foi domingo de madrugada, não dava para assistir. João, capítulo 1, capítulo 1, né?
versículos 5 e 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu dei um exemplo, eu minto para você, fala uma mentira. Se eu encontrei a luz mesmo, eu não me sinto bem, porque eu fui envolvido pelas trevas. Mas eu tenho a luz, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Eu não vou me sentir bem enquanto eu não falar contigo, amigo, irmã, me perdoe, eu menti para você, eu faltei com a verdade. É impossível, eu estou falando isso, mas pode ser qualquer outra coisa. Você não consegue cobiçar o que é do próximo, você não consegue nem odiar uma pessoa, por mais que ela tenha lhe prejudicado. Por quê? Olha o que diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos sem trevas, e a pessoa está andando em trevas, está na igreja, mas está com ódio, está com a pastor Jaime, você não sabe como eu fui prejudicado, como eu fui ofendido. Eu sei, essas coisas acontecem. Nós vamos até ver na segunda parte, o amor de Deus leva você a fazer o bem até para as pessoas que te odeiam, até para as pessoas que te machucam. Por quê? Porque você está na luz. E a luz é a palavra. Lembra que falamos aqui? É a palavra. E a palavra diz o quê? Amai os vossos inimigos. Então, mesmo que a pessoa tenha se tornado inimiga, mesmo que a pessoa tenha lhe prejudicado, você não vai conseguir odiá-la. Por quê? Porque você está na luz. E você não consegue andar nas trevas, você não consegue. Se falar que estamos com ele, mas estou com ódio no coração, ou minto para alguém, ou cobiço o que é proibido, eu estou mentindo a mim mesmo. Eu estou me enganando. Ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele, andamos na terra, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Ele diz, versículo, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, temos comunhão. Quem tem comunhão não mente. Temos comunhão, eu não posso mentir para o meu próximo. Se eu mentir, eu vou lá me acertar. Eu não consigo conviver em trevas. Eu não consigo viver em trevas. Matéria nova, olha o que o Pedro falou um pouquinho atrás. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Ele diz, vamos ver o 9 e o 10 também. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse homem Nicodemos entendeu. Ele estava em trevas, apesar de ser um príncipe, apesar de ser um líder religioso, ele precisava de encontrar a luz. Então ele foi lá. Ele foi buscar essa maravilhosa luz. Então ele está dizendo aqui, nós estávamos, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora mudou, as coisas mudaram. Então nós que procuramos Jesus, que encontramos Jesus, não andamos mais em trevas. Não andamos mais em trevas. Veja ainda, Efésios, um pouquinho na frente, capítulo 5, um pouquinho atrás, desculpe. Efésios, carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, isso que é importante. Nós andávamos em trevas, odiávamos, não podíamos ser contrariados, não podíamos ser prejudicados, que tínhamos até desejo de vingança, não é verdade? Isso era trevas. Cobiçávamos, desejávamos o que era proibido, era trevas. Mas nós tivemos um encontro com Jesus, procuramos ele de noite, quando estávamos em trevas ainda. Mas nós encontramos Jesus, ele diz que é a luz, então nós temos que permanecer nele. A pessoa tem, eres, mas não sois mais, está dizendo para nós. É muito forte esse versículo 8 aqui do capítulo 5. Ele diz assim, andai como filhos da luz, quer dizer, não é só dizer que está na luz, tem que andar como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. É o que eu falei, não consegue ter mentira, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, infrutuosas das trevas. Não se comunique com ódio. Mas pastor, já me o diabo quer te levar para as trevas de novo. Por isso ele usou alguém para machucar você, para te ofender, para te prejudicar, para te caluniar. Para quê? Para você voltar para as trevas. Não volte. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não está mais na obra das trevas.
Entenda, ele não quer fazer ninguém. Eu tenho dito que Satanás não quer levar ninguém para uma ilha de fantasias, uma ilha de prazeres. Ele quer levar você para o inferno. Então ele quer trazer trevas para você. E a pessoa às vezes acaba desligada. Não, ande na luz, como na luz ele está. João 8,12. Esse é mais conhecido nosso. João capítulo 8. João 8, versículo 12. Falou de Jesus outra vez, já tinha falado, mas teve que falar mais uma vez. Nós temos que falar sempre para vocês, você é da luz, você tem que andar na luz, você agora anda na luz, você está na luz. Ele disse, 8,12, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então eu não estou seguindo Jesus. Se eu estou seguindo os meus desejos que apareceram, que são satânicos, minha voz, não estou seguindo a Jesus. Se eu estou com ódio de alguém, eu não estou seguindo a Jesus, por mais que a pessoa tenha me prejudicado. Mas eu estou na luz, eu não consigo ter ódio. Eu tenho que verificar se eu encontrei mesmo a luz, se eu encontrei Jesus, porque senão eu posso estar só frequentando a igreja, posso ser um pregador profissional, né, um palestrante, mas não estou seguindo a Jesus. Quem me segue não andará em trevas. Não dá. Quem segue a Jesus não consegue odiar alguém. Quem segue a Jesus não consegue ter raiva de ninguém. Quem segue a Jesus não consegue desejar o proibido, por mais que ele seja tentado. Ele, não, eu sou de Deus, que negócio. Eu não vou seguir esse pensamento, eu não vou seguir esse desejo, eu não vou seguir esse convite. Por quê? Porque eu estou seguindo a Jesus, que é seguir a palavra de Deus. Jesus ainda falou mais ainda no capítulo 12, versículo 46. João ainda. Capítulo 12, versículo 46. Vê como teve matéria nova, né? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmão, profundo isso aqui. Não permanece. Se permaneceu, porque não está nele ainda. Ó, vamos repetir. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem crê não permanece. Você tem que se examinar, eu tenho que me examinar, eu tenho que dar essa palavra para você, como pastor, para trazer esse povo a viver na luz, porque esse povo é curado, esse povo é liberto. Daqui a pouco nós vamos orar, Deus tem mostrado o seu poder, Deus tem mostrado a sua habilidade, Deus tem mostrado a sua capacidade, mas se eu não te entrego a palavra, você permanece nas trevas. Consequentemente, você não vai atrair os que estão nas trevas, porque não dá, são tudo igual. É tudo igual, esse cara odeia como eu odeio. Esse cara faz o que eu faço também. Não. O que o Malaquias falou? Ele disse, vereis Malaquias 3,18. Não está no esboço, não. Vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Verá a diferença, então, aquele que está na igreja, entenda bem, ou que está seguindo a Jesus. Quer dizer, tem que estar, mas tem que estar seguindo a Jesus. Tem que estar no púlpito, mas tem que estar seguindo a Jesus. Imagina, você ficaria muito decepcionado se soubesse que o pastor da sua igreja está fazendo algo errado. Você, puxa, mas meu pastor... Você ficaria chateado, não é verdade? Você, claro, um adulto já na fé até ora pelo pastor e tudo, mas um novo na fé até abandona a congregação. Se o pastor está fazendo isso, não. Nós somos a luz do mundo, não podemos esquecer sobre isso. Mas vamos ficar um pouquinho mais aqui. Ele está dizendo para nós, eu sou a luz que vim ao mundo. Todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Aí ele fala, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Somos nós. De vez em quando você vê cristãos julgando os outros. Não, nós temos que pregar. Eu não fui chamado para xingar ninguém, para fazer oposição a ninguém. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Nos dias que Jesus estava pregando, entenda, Israel, Jerusalém, está debaixo do domínio romano. Quando você viu Jesus? Quando falaram para ele, Herodes procurou esse sadio com aquela raposa, foi o que ele falou, mas ele não procurava fazer discurso, não, o discurso dele era a pregação do reino de Deus, é o que temos que fazer. Mas, ele diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que eu tenho pregado é essa que há de julgar no último dia, misericórdia, hein? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Ô igreja, nós temos que falar o que está aqui, não é o que está na nossa cabeça, não. Eu tenho que pregar o Evangelho para toda quem? Toda criatura, vamos ver na segunda parte, vamos falar, eu estou ficando nessa parte da luz, para terminar e voltar depois no capítulo 3, tá bom? Que está bonito. Mateus 5, você se conhece bastante, eu podia ler direto, mas você tem gente começando. Mateus 5,14. Ele diz, vós sois
A luz do mundo. Vós sois a luz da sua casa, a luz do seu trabalho, da sua vizinhança. Será que estamos brilhando? Será que as pessoas estão notando o brilho em nós? Talvez não, estamos apagados, entenda bem, no prédio lá onde moramos. Estamos apagados, entenda bem, no trabalho. Estamos apagados na faculdade. Não brilhamos, por quê? Porque não praticamos a palavra como deveria, porque Ele mandou pregar o Evangelho a toda a criatura. Não pregamos, não falamos do amor de Deus, não demonstramos, pelo contrário, às vezes julgamos, agimos como aqueles que estão em trevas. Às vezes estamos tão chateados, revoltados, como todo aquele que está nas trevas. Parece que não procuramos Jesus ainda. Temos que fazer como Nicodemos, então. Para sermos a luz do mundo, nós temos que procurar a luz. Vamos voltar lá, então? Quem lembra, pessoal? João 3. Isso aí, gostei, você está ligado. João, capítulo 3. Chego lá já. Cheguei. Então, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Somos nós. Mas ali aquele homem saiu. Aquele homem se tornou simplesmente, entenda bem, um discípulo de Jesus. Aquele que era príncipe dos judeus se tornou, porque ele estava em trevas, mas encontrou a luz. Somos nós. Estávamos neste mundo com os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas reações, mas um dia procuramos porque estávamos doentes, estávamos em trevas. Aí o Senhor começou a dar a sua luz, cura divina, manifestação do seu poder, mas tem muito mais. Essa luz tem que ir até ser dia perfeito, quer dizer, até você ter o brilho de Deus intenso na sua vida. Desculpe que eu não coloquei agora, mas coloco para você, e depois eu falo mais no outro culto, é Provérbios 4,18. Olha ali que bonito. Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até dia perfeito. Quer dizer, procurei Jesus como Nicodemos, que eu estava em trevas. Meu caso, crise de ansiedade, ataque de pânico, procurei Jesus. A luz começou a brilhar, fui curado, fui liberto. Mas eu entendi que a luz tinha que ser mais forte. Aí eu comecei a aprender o que ele tinha uma nova vida, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí fui aprendendo a olhar para a palavra de Deus. Quando eu tinha temor, eu buscava na palavra. Aquilo me iluminava, as trevas acabavam, nada me assustava mais. Temos que fazer. E as pessoas vão notar isso, vão notar que essa luz há de brilhar mais e mais, e você vai atrair quem está nas trevas para a maravilhosa luz. Amém? Quem não conhece Marcos capítulo 16, né? Versículo 15, todo mundo conhece, só o início, só aqui, só esse versículo desse capítulo. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? Toda. Eu tenho explicado que toda não tem exceção, né? Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes, porque nós não pregar toda vez, não estamos pregando a toda a criatura, porque não vamos com a cara da pessoa, ou porque achamos que aquela pessoa não merece. Não. Nós temos aqui no livro, entenda, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, um entendimento muito grande sobre isso aqui. Atos capítulo 8, versículo 5, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Para você entender por que ele foi a Samaria, vamos ler os versículos anteriores que eu não dei no outro culto. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Às vezes tem, irmão. Chega um momento que a igreja de Cristo é perseguida, às vezes pelas autoridades locais, às vezes pela vizinhança, acontece. E às vezes deve ter problemas internos. É o diabo querendo causar celeumas, discussões, entenda bem, divisões. Sempre tem isso aí. E diz assim: e todos foram dispersos pelas terras de Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Eles eram mais conhecidos, então eles não foram, ficaram em Jerusalém, mas os outros foram. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Lembrando que depois esse Saulo vai se converter, né? Aquele que era um grande perseguidor de cristãos se torna um grande cristão. E mais, diz: mas os que estavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Vamos entender aqui uma coisa: os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Vamos para João capítulo 4, versículo 9. Veja comigo, João 4, 9, né? Isso aqui é importante para nós. Disse-lhe, pois, a mulher:
samaritana, como sendo tu, judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui é uma história que tentei pegar a interpretação histórica. Houve uma época em que o rei de Israel perdeu a batalha, as tribos do norte. Então o rei da Síria pegou todo aquele povo e levou para outra terra e trouxeram outras pessoas de culturas, de cultos diferentes. Eles habitaram ali. Ali eles cresceram, se desenvolveram e tudo. Misturaram com os judeus que lá ficaram. Eles acreditavam numa parte da Bíblia, não aceitavam os profetas, não aceitavam uma porção de coisa, entenda? Então eles não se comunicavam, não se davam. Mas esse Filipe mostra isso. Sabe por que o Filipe mostrava isso? Que o Filipe tem uma coisa que nós temos que ter. Aí, agora do Filipe, falando do Filipe. Vamos voltar um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Vamos voltar aqui na Bíblia. Atos 6, 3, né? Eu escolhi, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, vamos lá? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 4, só o início, o começo. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5, aí diz, para que, em toda a palavra, eles elegeram a quem? A Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Só basta para nós. O Filipe não era um dos apóstolos, um dos 12. Então, o Filipe não era o pastor da igreja, ele foi chamado para servir à mesa, para cuidar das coisas burocráticas, do serviço caridoso, de caridade que a igreja fazia, a favor das viúvas e tudo, ele foi chamado. Mas a pessoa que está na igreja, ela pode estar em qualquer função, mas ela tem que entender que ela é crente. E os sinais seguirão quem? Acho que não é os pastores. Tem gente que acha que tem pastor, desculpa, não estou falando mal de pastor nenhum, mas tem pastor que não expulsa demônio. Sinais seguirão os que querem. Meu nome expulsarão demônios. Mas tem pastor que não expulsa. Então é o crente, seja o que for. O Estevão era um homem da mesa, que cuidava da mesa, do serviço burocrático, mas ele fazia a obra de Deus. E quando houve a perseguição, que os apóstolos, sendo conhecidos, não podiam se expor, ele foi lá fazer a obra. E escolheu logo Samaria, onde estavam adversários. Homens que eram contrários, entenda bem, à sua doutrina, ao seu conhecimento. Mas ele foi lá. É o que nós temos que fazer. Mas se não tivermos o Espírito Santo, nós vamos ter ódio de um povo. Verdade. Um judeu cheio do Espírito Santo, ele não odeia um árabe. Um árabe cheio do Espírito Santo não odeia um judeu. Um brasileiro cheio do Espírito Santo não odeia o argentino. Ainda não odeia. Um corintiano cheio do Espírito Santo não odeia o palmeirense. Pode ter essa diferença no futebol, mas salvação de alma é diferente. Ele quer salvar a alma de todos. Porque é o que a Bíblia é, pregar o Evangelho. E ele foi pregar o Evangelho. Agora vamos ver um pouquinho mais. Voltando para Atos 8. E diz, versículo 6, e lhes pregava Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amigo, a fé sem obras está morta. Não podemos mostrar uma fé morta. Nós aqui, todos os cultos, sempre oramos para as pessoas serem abençoadas, porque temos que entender que a igreja não é só aqui, nós estamos pela TV, estamos pela internet, quantas vezes pela rádio, no mesmo horário, alcançando pessoas que se tornarão testemunhas do Evangelho. Eles ouviram, vamos ouvir esse judeu aí. Aí, rapaz, coisa séria. Pessoal, eu quero contar para vocês que em Jerusalém, eu orei por um homem que estava cego, ele enxergou, tem homem, esse homem aqui. Olha, eu orei por isso, fez aquilo, mas eu quero orar por vocês agora. Ele orava e eles viam os sinais. Por quê? Porque o Estevão era cheio do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia com o Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha do Evangelho, mas para fazer a obra toda. Repito, Filipe não era um dos 12. Filipe não era um pastor, Filipe era um presbítero, um diácono, talvez seja até muito, né? Ele era apenas um obreiro dentro da caridade, que ajudava na administração, na repassão dos bens lá para as pessoas pobres. Ele fazia isso, mas ele estava agora com uma função. A igreja, os apóstolos não podiam se expor, ele disse, eu vou fazer a vontade de Deus. Foi lá e fez. É o que a igreja de Cristo tem que fazer, e mais ainda diz para nós. E por que eles ouviam e viam os sinais que ele fazia? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Nem todos têm demônio, mas tem gente que tem, irmão. E isso impressiona, isso vai impactar.
Eu contei para vocês, eu contei no culto anterior, já contei várias vezes, uma senhora, ela era dona de um terreiro de feitiçaria. E a casa dela era na frente, o bairro do colégio. Aí, o colégio é um bairro do Rio de Janeiro, eu era pastor em Madureira. Eu fazia um programa na Rádio Metropolitana de 10 da noite às 11 da noite. Eu estava fazendo um programa, sem saber quem estava ouvindo, eu disse, olha pessoal, nós vamos orar agora para quem tem problema de insônia, perturbação mesmo, que não consegue... o seu Carlos era o esposo dela. O irmão Carlos, ela estava passando de Cecília, o nome dela era Cília. O moço vai fazer uma reza para quem não consegue dormir, a linguagem dele. E ela parou e disse, Carlos, isso é coisa de crente. Cecília, você está conseguindo dormir? Não. E você vê, ela não é da nossa fé, mas Deus queria alcançá-la. Eu estava pregando o evangelho para quem? Para toda criatura, qualquer pessoa que estivesse ali, evangélico ou não. Não temos que pregar para o crente propriamente. E temos que doutrinar o povo, incentivar, apacentar as ovelhas. Mas temos que pregar toda a criatura. Quer dizer, ela tinha uma fé totalmente diferente. Mas naquele dia chamou a atenção do irmão Carlos, seu Carlos, que era o esposo dela, que ele ficava com um radinho do lado de fora, que é para só usar muito radinho, do lado de fora. E ela parou, aí eu mandei, fecha os olhos, ela disse que depois ela contando para nós. E na hora que eu orei, manifestou o demônio aqui, dizia que era o guia dela. Eu disse, você vai sair, vai abandonar, sem saber o que está acontecendo. E foi embora, ela foi liberta. Ela depois me contou, pastor Jaime, foi a melhor noite de sono da minha vida. Aí fomos lá, tiramos tudo aquelas coisas todas, onde era um terreiro de feitiçaria, passou a ser um ponto de pregação. É o que tem que acontecer, não temos que passar para não ter, amaldiçoar as pessoas, não. Amaldiçoar as práticas erradas, Jesus, que essas pessoas conheçam o teu amor, que elas se convertam. E esteja na prática religiosa ou na prática promíscua, entenda bem, devassa, nós não temos que passar e xingar aquelas pessoas, amaldiçoar aquelas pessoas, ou fazer cara de rejeição, de nojo. Não, rejeição do que elas fazem. Orar por ela, Deus, poxa, ajuda-nos a alcançar esse povo, ajuda. Mas quando é que nós conseguimos? Quando estamos na luz. Porque quem está na luz não consegue odiar ninguém. Quem está na luz quer que os outros que estão nas trevas conheçam a sua maravilhosa luz, que é Cristo. É isso que Filipe estava dizendo, fazendo aqui. E olha o versículo 8. E havia o quê? Grande alegria naquela cidade. É isso, havia grande alegria. Eu não vou entrar no mérito agora, só vou comentar, mas cuidado, se você ler o versículo seguinte, o homem viu aquilo ali com lucro. Cuidado com as pessoas que estão vendo a igreja como lucro. Querem usar a igreja para vender isso, para comprar aquilo? Não, a igreja é para pregar o evangelho, irmão. Nós não podemos, cuidado, que às vezes pessoas que parecem planos mirabolantes aí, né? Já viu a musiquinha, né? Laranja madura na beira da estrada, está bichado o pé, ou tem marimbondo no pé. Então, mas, falando toda a verdade. Então, é um caso que não é para hoje, mas outro dia eu posso pregar sobre isso. Vamos parar só essa parte aqui que eu quis comentar, que eu tenho que voltar ainda aqui nessa parte da alegria. Havia grande alegria naquela cidade. O milagre traz alegria. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5, rápido, eu só quero o 14, mas vou ler do 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor, lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Atenção, igreja! Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então ele fez uma oração. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Isso aqui é muito bonito, pessoal, porque ele fez a oração, mas ele não esperava mais. Eu vou pular o 14, que depois eu vou ler ele, o 18, que diz, como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Mas ele fez, quando ele fez o pedido, ele era novo. Todo mundo envelhece. Eu brinco, sabe quem não envelhece? Quem morre, não é verdade? Quem morre cedo, né?
Teve aí o Silvio Santos, agora morreu com 93. Até falando hoje, minha mãe viveu um pouquinho, minha mãe foi com 93 e ia fazer 94, né? Mas tem gente que vai mais cedo, tem gente que vai mais tarde. Nós brincamos que o avô do missionário foi com 101, a tia dele, a tia-avó dele, foi com 102. Aí eu brinquei que eu fui no enterro de uma tia dele, morreu novinha com 94. A Silma morreu com 101, 102, a 94 era nova, né? E foi lá. Mas o que eu quero passar para você é isso, ele não esperava mais. Mas aí o anjo diz no 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amigo, o milagre não alegra só quem recebe, não. O milagre alegra outros. Se você ver o capítulo 1, você vai ver os vizinhos de Zacarias ficaram felizes da vida. E quando estava assim, olha o versículo 57. E completou-se para Isabel, a mulher do Zacarias, o tempo de dar luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham usado para com ela de grande misericórdia, diga, e alegraram-se com ela. O que o milagre faz? Nós precisamos de levar isso. Aí eu penso, mas que alegria é essa de vocês? É um milagre. Imagine, eu contei que em Guadalupe, onde eu antes uma moça, jovem senhora, na época eu era mais novo do que ela, né? E ela, coitadinha, ela teve uma gravidez, teve problema e tudo, ela ficou ruim da cabeça. E ela surgia do nada, nós estamos conversando, daqui a pouco eu vim, ela faz assim, me dá um cigarro aí? Coitadinha, ela era doente. Aí eu falei, já pensou uma moça dessa liberta, pessoal? Que alegria que vai ser, não só para ela, os vizinhos, todo mundo conhecendo a história dela. Ela vai passar assim, aí, não vai pedir um cigarro hoje, não? Não, agora encontrei Jesus, agora estou com Jesus. Quer dizer, é isso que Jesus quer fazer, é isso que é a igreja. Por isso é necessário a igreja, ninguém está nas trevas, vir para a maravilhosa luz e ser cheia com o Espírito Santo. Amém?